Agora vamos só entender, né, por que isso aconteceu. Você perguntou, a expectativa é de crise? Não, é já uma crise, né? A dúvida é qual o tamanho dessa crise. Essa crise ela vai ter aquilo que o pessoal gosta de chamar de efeito dominó, né? E chegar e começar a quebrar um monte de banco. Tem gente que compara isso que aconteceu com o SVB, né? Eu vou aportuguesar aqui a sigla, com o que aconteceu com a Bear Stearns no começo da crise de 2008. Só para quem não lembra, no começo da crise de 2008, a Bear Stearns, que era um banco de investimento, um dos mais tradicionais, um dos maiores dos Estados Unidos, ele quebrou, né? Mas aí todo o sistema não deixou ele quebrar para poder salvaguardar, tentar, né, proteger os outros bancos. Então, teve uma ajuda grande ali para o Bear Stearns, mas não adiantou, porque pouco tempo depois a Lehman Brothers quebrou, né? Que foi ali uma falência que nunca ninguém esperaria. As agências de crédito davam uma nota altíssima, ou seja, atribuíam um risco muito pequeno para a Lehman Brothers ali na crise de 2008, quando aquilo aconteceu. E aí eles falaram, olha, não vamos mais ajudar, né? E não ajudaram a Lehman Brothers, e aí a gente teve aquele, enfim, enorme efeito cascata e acabou atingindo todo mundo. O que aconteceu, Elô, que é interessante a gente notar, é que o cenário, por conta da Covid, ele mudou para um extremo para um lado, e aí depois deu um cavalo de pau e mudou para um extremo para o outro, numa velocidade inédita na história, né? Então, vamos lá, a gente tinha os países, enfim, ali com suas taxas de juros, cada um num determinado nível, as economias também avançando, né? Um pouco abaixo do que eles queriam, mas avançando também, bem puxado muito por China. A grande questão era aquela confusão entre China e Estados Unidos, aquela guerra comercial, né, que começa a ficar muito forte com o Trump, né? E aí vem a Covid. Quando vem a Covid, o mundo para. Quando o mundo para, né, para poder fazer com que as empresas não quebrassem, o que os governos fazem? Eles diminuem muito o custo do dinheiro. Então, eles falam assim, olha, se você tem dívida, né, eu vou fazer com que sua dívida custe pouco, porque você não está ganhando dinheiro em lugar nenhum, então eu vou baixar esse custo para você. E se você não tem dívida, mas vai precisar pegar a dívida agora para poder honrar, né, a sua situação com fornecedores e etc., nesse momento tão difícil, você não está conseguindo vender, eu também vou te permitir que você pegue dinheiro barato. Como é que ele faz isso? Ele cai a taxa de juros. Então, a taxa de juros ela veio ali para os níveis mais baixos em décadas no mundo inteiro, né? Quando ela veio para o nível mais baixo em décadas e os países, enfim, começaram a oferecer todos aqueles estímulos de emprestar dinheiro, encontraram a vacina para a Covid, o isolamento em vários países fez com que a situação ficasse controlada, e aí, ali, 1 ano e meio, 2 anos depois, os países começaram a sair da Covid, mas sair com tudo aquilo engargalado, tudo aquilo represado, toda aquela atividade econômica, né? As viagens que não foram feitas começaram a ser feitas, os carros, né, que não foram vendidos começaram a ser vendidos, as ordens que não eram mais dadas para pedir ali matéria-prima foram dadas, tudo ao mesmo tempo. E isso gerou o quê? Inflação. E aí você começou a ter uma inflação muito alta no mundo inteiro, como há muito tempo não se via, e o mundo entrou respondendo para isso, aumentando a taxa de juros. E aí a taxa de juros veio assim para os níveis mais altos em muitos anos, né? E com a maior velocidade de crescimento em muito tempo. Então, a gente teve várias pessoas que ficaram bilionárias, né, em 2 anos e perderam quase tudo depois nos outros 2. Né? E um setor que foi muito afetado com isso, né? Primeiro positivamente e depois negativamente, foi o setor de tecnologia. Então, por exemplo, né, as tais das criptomoedas. As criptomoedas, e eu sempre falei muito aqui das criptomoedas como sendo uma tecnologia interessantíssima, mas algo que vem sendo precificado como bolha, em alguns casos como pirâmide, né, ao longo dos últimos anos. Quando você baixou a taxa de juros ali para zero no mundo inteiro, ou próximo de zero, caramba,
É claro que essas criptomoedas iam explodir de valor, né? Porque o dinheiro estava muito barato, essas criptomoedas dependem enfim, de quem compra, quem entra novo no jogo, né? Alavanca quem já está antigo, por isso que eu falei que às vezes lembra muito o esquema de pirâmide, e elas começaram a se valorizar, vinham caindo ali antes da Covid, né, 2019, vinham caindo, aí começa a se valorizar. Quando começa a subir os juros, aí o problema vira o seguinte: caramba, não tem mais dinheiro para continuar alimentando essa pirâmide, que eu estou chamando com todo cuidado aqui para o povo não ficar bravo, porque às vezes o povo fica bravo, né, comigo. E aí elas começaram a cair muito de preço. Outro setor que foi muito afetado com isso foi o setor de novas tecnologias, né? Por quê? A gente chama de venture capital, as empresas que estão começando ali precisam de um dinheiro para poder testar o seu caso. Então, por exemplo, Lilo, eu quero criar um novo modelo de carro que é movido a água. Estou inventando uma maluquice aqui, né? Isso é um jogo de risco, é um jogo de muito risco. Eu preciso de um dinheiro, né, que esteja disposto a assumir esse risco. Se o cara perder, o cara vai perder tudo, né, para poder fazer esse negócio. Então, esse dinheiro que vem para o risco de negócios que ainda não estão estabelecidos, a gente chama esse dinheiro de venture capital. É capital de capital, e venture é uma coisa que eu vou traduzir de uma maneira não adequada, né, não é literal, mas é uma aventura, né? Então, aventura. É um capital para uma aventura. Então, o que acontece? Quando você subiu muito a taxa de juros, essas empresas, que eram empresas muito ligadas à tecnologia, né, essas empresas tiveram ali o freio de mão puxado naquilo que tinha à disposição delas, de capital para oferecer a elas. Quando isso aconteceu, né, essas empresas elas começaram, enfim, a ter que se readaptar a essa nova situação. A dívida delas não diminui, esse que é o grande problema, né? O que você tem à sua disposição para poder financiar o teu negócio é cortado, mas o que você deve para os teus fornecedores, o que você deve para todo mundo, enfim, você tem que continuar pagando. Então, o pessoal não tem culpa, né? Eles te emprestaram dinheiro, eles têm que receber de volta. E essas empresas começaram a ficar mais secas ali de liquidez. Esse banco, Silicon Valley Bank, o SVB, esse banco ali a gente fala da Califórnia, mas é um banco que tem, enfim, ali filiais no mundo inteiro. Ele começou a sofrer principalmente por esses dois motivos. Os clientes desse banco, que eram essas empresas de tecnologia, passaram a ter o caixa delas diminuindo muito. O caixa delas era o que elas investiam no banco, então começou a diminuir muito esses investimentos. Como começou a diminuir muito esses investimentos, diminuir investimento significa que o pessoal tem que resgatar dinheiro. Quando resgata dinheiro do banco, o banco tem que vender, né, aquilo onde ela estava aplicando o dinheiro do cliente. Aí ela entrou para vender aquilo onde ela estava aplicando o dinheiro dos clientes. Quando ela entrou para vender, ela vendeu num preço pior do que estava, enfim, considerado nos demonstrativos financeiros da empresa. Isso gerou um prejuízo. Só que a gente está falando de um prejuízo de mais ou menos 2 bilhões de dólares. Quando gerou esse prejuízo, ela falou assim: eu vou emitir ações para poder compensar esse prejuízo. Aí foi o sinal de alerta. Aí o pessoal falou: se está emitindo ação é porque a situação está feia, vamos tirar o dinheiro do banco. Isso a gente tem um nome, chama-se corrida bancária. É aquela história de todo mundo ir para lá para tirar o dinheiro para não ser o último, para não ser aquele cara que fica sem. Começou essa corrida bancária, aí o pessoal olhou e falou: se isso está acontecendo com esse banco ligado ao setor de tecnologia, pode acontecer com algum banco ligado ao setor de criptomoeda. Aí começou a fazer a mesma corrida bancária com o Signature Bank, que é esse banco lá de Nova York. Aí a autoridade americana, o FDIC, né? Eu acho que é Federal Deposit Insurance, o seu, não estou lembrado. Corporation, né? O FDIC entrou e falou assim: olha só, gente, calma, ninguém mais precisa tirar dinheiro desses dois bancos e a gente vai fazer uma coisa inédita. O que eles fizeram que é inédito? Assim como no Brasil, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é um fundo que é bancado pelos bancos. Então, é um fundo, todo banco, quando você faz um depósito lá, o banco é obrigado a fazer é bem pequenininho, um valor muito pequenininho. Ele pega e faz um seguro para esse teu depósito,
nesse fundo garantidor de crédito. É como uma seguradora dos depósitos aqui no Brasil. E aí, se algum banco quebrar no Brasil, dependendo se você tiver investido ou num CDB, ou tiver dinheiro na conta corrente, ou tiver numa LCI, numa LCA, em alguns instrumentos, né, você tem garantido até R$250 mil. Para que é isso? Para os bancos menores terem uma estrutura de depósito que defende eles, para o sistema não quebrar e não ter essas corridas bancárias, né? O que nos Estados Unidos vale? Por acaso é até parecido, são $250 mil, mas o número é 250 também. Eles chegaram e falaram o seguinte, olha só, a gente não vai proteger só até $250 mil, não. De uma maneira inédita, todo o dinheiro das pessoas que tiverem depósito nesses bancos está protegido. Por que eles fizeram isso, Elô, Vivian e William? Porque esses bancos não são bancos com muita continha pequena. São bancos com contas muito grandes e mais concentradas, né, em alguns players, alguns participantes importantes desse setor de tecnologia. Se ele chegasse para 100 dessas empresas que têm 200 milhões, 300 milhões investidos lá, né, e são empresas que, enfim, são ligadas ao setor de tecnologia, ao setor de criptomoedas, etc., e falar assim, está aqui de volta só 250 mil, isso ia dar um prejuízo gigante para essas empresas, e aí ia ter um efeito dominó para todo o setor de tecnologia. E aí a consequência ia ser enorme. Então, eles garantiram tudo isso para poder proteger. Quando eles falaram isso, até as criptomoedas, a Bitcoin, etc., tiveram uma alta gigantesca por causa dessa grande proteção. Eles reforçaram muito o seguinte, não é dinheiro do contribuinte, porque esse dinheiro é um dinheiro desse seguro do FDIC que os bancos fazem para os depósitos. E aí a situação lá ficou meio que assim, bem parada para esses dois bancos. Mas com a dúvida que tem no ar agora, e aí? Né? Vai ter um próximo? Não vai ter um próximo? Porque, enfim, o custo da dívida, né, o custo dos empréstimos ainda está muito grande, porque a taxa de juros subiu muito, e o Fed está dizendo que vai continuar subindo a taxa de juros. A expectativa até anteontem era que ele continuasse subindo. Aí depois agora já está na dúvida. Depois disso que aconteceu, eles falaram provavelmente o Fed vai mudar isso. Talvez ele prefira até ficar com um pouco de inflação durante um tempo, mas não deixar o sistema todo quebrar. Quando lá fora eles param de subir juros, os Estados Unidos é a referência. Imagina que é o seguinte, os Estados Unidos é o fundo do mar, né? Os Estados Unidos é ali o fundo do mar. Aí todos os outros países, né, têm ali a sua taxa de juros usando a base dos Estados Unidos, a taxa dos Estados Unidos como base, né? Então, quando sobe o fundo do mar, o nível do mar sobe em todos os outros lugares, né? Quando desce o fundo do mar, o nível do mar desce em todos os lugares. Isso, obviamente, é uma alegoria. Tem lugares que acabam tendo taxa de juros mais baixa que os Estados Unidos, né? Ou seja, não dá para imaginar a água abaixo do fundo do mar, mas só como uma alegoria que é a referência. Tudo está meio que vinculado ali à taxa de juros americana. Com essa expectativa da taxa de juros americana ser menor para frente, o mundo inteiro, né, também passa a ter uma expectativa de taxa de juros de alguma maneira menor para frente. Com o mercado corporativo, que é esse mercado de empréstimo para empresas, assim, passando esse perrengue nos Estados Unidos, o mundo inteiro fica preocupado se vai ter dinheiro para as empresas. E isso também faz com que os bancos centrais comecem a pensar em cair a taxa de juros ou não subir tanto para proteger as suas empresas. Então, ontem, por exemplo, você pegou a taxa de 10 anos, né, que é a taxa ali no Tesouro Direto, se você entrar, dos títulos pré-fixados, que vencem ali em 2033, mais ou menos. Um dia antes, elas estavam negociando ali a 13,40%, a 13,50%. Ontem estavam negociando abaixo de 13%. Né? Então, é uma queda bem relevante. A gente está falando de quase 0,5% abaixo de onde estava antes. E isso, obviamente, vem de um motivo muito ruim, ou seja, de uma preocupação enorme com essa situação das empresas, né, no mundo e dos balanços dos bancos e etc. Mas volta a dizer, é uma coisa ruim, o motivo é ruim, mas pode ter um impacto positivo no Brasil, que é fazer o Banco Central finalmente, né,
Agora ele tem a melhor desculpa que ele precisava ter para começar a cair os juros aqui no Brasil, que era algo que é algo, né? Era não, porque ainda não aconteceu, mas é algo que, se não acontecer, né, vai ser muito difícil a nossa economia se recuperar.